Boa noite. Segunda-feira, dia de estudos de textos. E esse semestre todo, né, a gente vai ficar em torno do mesmo tema do programa, o Pranayama Sadhana. Então, a gente vai fazer leituras de textos relacionados com o Pranayama, de textos ou de trechos de textos. Né? Raízes do Yoga já faz uma seleção de alguns trechos de textos. Esse é um dos propósitos do livro, é selecionar trechos de textos relacionados com o tema que está sendo apresentado. Então, a gente leu na semana passada o capítulo mesmo de Pranayama e hoje a gente vai ler alguns, né? Não todos, alguns dos trechos selecionados pelos autores sobre o Pranayama. E é muito interessante quando a gente pega esses textos, porque eles são diversos, eles são diferentes. Uma das coisas que o Raízes do Yoga nos mostra é que a tradição ou as tradições do yoga ou dos yogas são como raízes mesmo. Então não é uma linha contínua de uma tradição que começa lá no primeiro praticante e vem até hoje, né? Não é assim, não é assim que funciona. Então as tradições do yoga são ramificadas como raízes. Vêm de diversos lugares, diversas vertentes, diversos grupos, e eles não necessariamente estão falando da mesma coisa, não necessariamente estão buscando os mesmos objetivos. Não é tudo igual, não é tudo yoga é união e ponto. Né? Isso é muito simplista. Não é tudo igual. Então a gente vai ver como algumas dessas vertentes tratam o pranayama. Tá bom? Então vamos. A gente vai fazer uma prática também depois. Né? Tenho achado interessante que essas leituras possam vir acompanhadas de uma prática, ou antes ou depois. Hoje a gente vai fazer também a prática depois, assim como na semana passada. Então eu vou compartilhar. Quem está com seu livro, né? Tem gente que tem o livro Raiz do Yoga. Aí você pega o seu livro na página 158 ou 159. Para quem não tem o livro, eu vou compartilhar aqui. Eu vou compartilhar aonde? Aqui. Tá. Então, quando acaba o capítulo, né, em cada um dos capítulos do Raiz do Yoga é assim. Quando acaba o capítulo, ele vai dizer o conteúdo. Ele chama de conteúdo do capítulo, mas é uma segunda parte do capítulo. É a parte onde ele vai começar a trazer os trechos de textos. Então, ó, o Atharva Veda, tal, fala dos alentos do Vratya. O Chandogya Upanishad, tal, fala da conexão. Então é um trecho, né? Não é o texto inteiro. Esses textos são gigantescos. Tem um monte de textos. O Raízes do Yoga é maravilhoso porque assim ele traz textos que a gente nunca ouviu falar. Já ouvimos falar nos Vedas, tá bom. Já ouvimos falar nas Upanishadas, tá bom. Já ouvimos falar no Patanjala Yoga Shastra, os Yoga Sutras de Patanjali, tá bom. Né? Mas esses outros todos aqui, né? Mahasatya Kasuta, Baudayana Dharma Sutra, né? São textos assim que a gente não leria, não teria um livro desse texto. Esses textos provavelmente nem tem um livro publicado, né, com eles. Então, assim, é um trabalho incrível desses dois, né, James Melanson e Mark Singleton, de trazer tantos trechos de textos. Hafiz al-Hayat, um texto islâmico maravilhoso sobre yoga. Enfim, e aí de vez em quando tem uns conhecidos, né? Rata Pradipika, Viranda Samhita. Tá bom. Vamos passar alguns. Eu fiz uma pequena seleção. Não dá para a gente passar por tudo, então a gente vai passar por alguns. Cadê? Perdi aqui.
estamos? Bom, acho que vocês estão vendo aqui. Então, olha só. Vou começar pelo Atharva Veda. O Atharva Veda é um dos 4 Vedas. É o último, o quarto dos 4 Vedas. Então, assim, provavelmente ele é o mais recente dos 4 Vedas. O primeiro, Rig Veda, é por volta ali do ano 1500 antes de Cristo. O Atharva Veda talvez seja por volta do ano 1000 antes de Cristo. Ou seja, é muito antigo. E olha só como ele fala. O Vratya tem 7 alentos ascendentes, prana, ou seja, 7 pranas. 7 alentos descendentes, ou seja, 7 apanas. E 7 alentos pervasivos, ou seja, 7 vianas. Mas aí vamos ver o que ele diz de cada um desses. Seu primeiro alento ascendente é chamado alto, ele é fogo. Seu segundo alento ascendente é chamado completamente crescido, ele é o sol. Seu terceiro alento ascendente é chamado trazido para perto, ele é a lua. Seu quarto alento ascendente é chamado todo pervasivo, ele é o ar. Seu quinto alento ascendente é chamado fonte, Yoni, ele é estas águas. Seu sexto alento ascendente é chamado veado, ele é estes animais domésticos. Seu sétimo alento ascendente é chamado ilimitado, ele é estas criaturas. Muito difícil da gente entender o que ele quer dizer, né? Mas, assim, principalmente esses primeiros aqui, eles dão a entender que tem alguma coisa a ver com movimentos relacionados ao corpo, né? Então, alto, provavelmente relacionado ao corpo. Segundo, completamente crescido. Terceiro, trazido para dentro, todo pervasivo, né? Assim, algo ligado ao corpo. Agora, é curioso porque nos alentos descendentes, né, começa a ser um pouco diferente. Então, seu primeiro alento descendente é a hora da lua cheia. Seu segundo alento descendente é o 8º dia após a lua cheia. Seu terceiro alento descendente é a hora da lua nova. Né? Então, esses 3 primeiros relacionados à lua. Interessante. Mas olha os próximos. Seu quarto deveria ser, né? Alento descendente é a fé. Deixa eu ver se está escrito aqui. Seu... Pois é, olha só. Eu vou encontrando esses erros aqui que precisam ser corrigidos na próxima edição. Seu quarto alento descendente é a fé. É a fé. O que a fé teria a ver com o alento? Né? Seu quinto alento descendente é a iniciação. O que é iniciação? É a iniciação dada por um guru a um discípulo. Seu sexto alento descendente é o sacrifício. Seu sétimo alento descendente é estes pagamentos aos sacerdotes. O que um pagamento ao sacerdote tem a ver? Aí as coisas começam a ficar um pouco esquisitas, né? Porque, assim, a gente vai ver que nos Vedas, os Brahmanes, e não só nos Vedas, mas assim, nos Vedas isso é muito presente, os Brahmanes ali são a classe dominante, é de onde vem a sabedoria, né? E então ele coloca como alento descendente pagamentos aos sacerdotes, essas coisas são muito esquisitas. Me dá assim a sensação, apesar de não ter nenhuma análise sobre isso, de que as coisas estão muito misturadas, né? Quer dizer, algo que possivelmente tenha sido uma prática em algum momento. Porque para alguém poder dizer que existem alentos separados naquilo que é ascendente, naquilo que é descendente, naquilo que é pervasivo, e eles são divididos em vários, para que alguém possa dizer que existem esses tipos de alentos dentro do corpo, isso só pode vir de uma experiência prática. Mas aí vem alguém e começa a querer nomear esses alentos, e começa a querer dizer o que eles são. E muitas vezes isso escapa e sai completamente do contexto da prática, e ele vai para um contexto assim de completa, é, sei lá, forçação de barra, assim, no sentido de, tá, vamos encaixar aqui o que nos interessa de alguma maneira, né?
Acho esquisito. E aí os elementos pervasivos, o primeiro é a Terra, o segundo é a atmosfera. Tá vendo como uma coisa começa a ir para longe? O segundo é a atmosfera, o terceiro é o céu, o quarto é as constelações, o quinto é as estações, o sexto é o agrupamento das estações, o sétimo é o ano. Enfim, eu acho que é interessante a gente olhar como os Vedas tratam essa coisa, é, que em alguns momentos parece se afastar muito de uma prática. A gente vai ver isso, tá? Então a gente vai ver aqui alguns textos onde o pranayama, ou a linguagem sobre o prana, está muito ligada a uma prática, momentos onde isso, assim, tomou outros rumos, né? Tomou outros rumos. Chandogya Upanishad, eu li esse trechinho no final da semana passada, né? E eu vou ler de novo, porque ele é muito interessante. Upanishads são textos que vieram depois dos Vedas, também muito antigos. Assim como um pássaro amarrado por uma corda voa em todas as direções, e ao não alcançar nenhum outro lugar para ficar, retorna para onde está amarrado, exatamente desse mesmo modo, querido menino, a mente voa em todas as direções. E ao não encontrar nenhum outro lugar para ficar, retorna à respiração. Porque a mente, querido menino, é atada à respiração. A gente vai ver uma outra metáfora sobre isso mais para frente, que fala que a mente e a respiração são como água e leite, inseparáveis, né? Depois que juntou, não separa mais. Ou como o professor Clóvis de Barros tem dado alguns exemplos nas suas reflexões, como sopa de legumes batida no liquidificador. Depois que bateu, não dá mais para reconstituir o que era batata, o que era mandioquinha, né? A mente e a respiração talvez seja uma coisa meio assim dentro dessa compreensão do yoga. Elas são misturadas e não dá muito bem para separar uma coisa da outra. Agora, fica um pouco a reflexão, né? Porque, assim, eu não sei se a mente não tem nenhum lugar para ficar e ela retorna à respiração, de fato, né? Acho que muitas vezes não, a nossa mente fica aí, voando, 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 é um pássaro que nunca volta a pousar naquele lugar, né? Talvez isso já esteja dentro de um contexto de prática, para que a mente volte à respiração. Precisa já haver sido criada, né? Me dá essa sensação. Precisa já haver sido criada essa mistura, porque nem sempre as coisas estão tão misturadas, aparentemente. Deixa eu ver o que a gente vai ler. Olha só esse. Esse é muito legal. Mahasachaka Sutta. Meditação sem respiração. É um texto budista. Olha só. Forte esse. O Buda disse: então, Agveshana, isto aconteceu comigo. Então, o próprio Buda é um texto, assim, teoricamente, onde o próprio Buda disse: suponha que eu medite a meditação sem respiração. Então, interrompi a passagem da respiração para dentro e para fora da minha boca e nariz, né? Então, ele está dizendo: isso aconteceu comigo. Eu comecei a praticar a meditação sem respiração e aí interrompi a passagem do ar. Quando ela foi interrompida, havia um barulho alto de ventos saindo das minhas orelhas, assim como o barulho alto de quando os foles do ferreiro são bombeados. Eu usava essas metáforas do fole do ferreiro. Ele está falando a partir das suas sensações, né? Então interrompeu a respiração. Havia um barulho alto de vento saindo das minhas orelhas, assim como o barulho alto de quando os foles do ferreiro são bombeados. Mas, embora a Agveshana, uma energia ligeira, tenha surgido em mim e uma consciência límpida tenha advindo, meu corpo estava impetuoso, não calmo.
enquanto eu estava sendo perturbado por aquele esforço doloroso. Né? Isso é muito interessante, né? Embora uma energia ligeira tenha surgido em mim e uma consciência límpida tenha advindo, meu corpo estava impetuoso, não calmo, enquanto eu estava sendo perturbado por aquele esforço doloroso. E esse sentimento doloroso que surgiu em mim, Agveshana, permaneceu, mas sem controlar a minha mente. Como é que eu faço aqui? Peraí. Mais. É... Tem essa coisa aqui de que essas anotações ficam. Bom, enfim, alguém marcou aqui, eu não sei tirar. Ah, então, me ocorreu tentar a meditação sem respiração novamente. Ventos extremos, olha só, ventos extremos golpearam minha cabeça, como se um homem forte estivesse atacando minha cabeça com uma espada afiada. O resultado foi o mesmo de antes, mas tentei novamente. Fiquei com dores de cabeça extremas, como se um homem forte estivesse espremendo minha cabeça com uma fita de couro apertada. O resultado foi o mesmo de antes, mas tentei novamente. Ventos extremos esfaquearam meu estômago, assim como um matador ou seu pupilo, esfaqueando um estômago de vaca com uma faca de açougueiro afiada. O resultado foi o mesmo de antes, mas tentei novamente. Um calor extremo surgiu no meu corpo. Era como se dois homens fortes estivessem a levar um homem mais fraco pelos braços e assassem-no sobre carvões quentes. O resultado foi o mesmo de antes. Então, alguns deuses me viram e disseram: o asceta Gotama está morto. Outros me viram e disseram: o asceta Gotama não está morto, mas está morrendo. Outras deidades disseram: o asceta Gotama não está morto nem morrendo. Ele é um santo e é assim que um santo se comporta. Né? E aí segue, dizendo outras coisas. É muito interessante esse trecho, porque ele fala a partir de sensações. Né? Ele fala a partir de sensações, ele fala como ele se sentiu enquanto fazia aquilo. E é interessante também porque essas sensações, elas não são sensações assim de paz, de tranquilidade, né? De bem-estar. Muito pelo contrário, são sensações assim extremas, agressivas, dolorosas. Né? Ele seguiu adiante. Agora, calma aí, eu sabia apagar essas marcas feitas, eu não sei mais. Eu não sei mais. Tá. Agora, olha só. Manava Dharma Shastra. Vamos pegar esse trecho aqui desse texto, porque o Manava Dharma Shastra, eu até falei sobre isso na semana passada, ele é um código de leis, Dharma, né, como lei. Código de leis de Manu, que era adotado mesmo como lei naquela época. Controle purificatório da respiração. Então, olha só, é muito possível que essa ideia de purificação já existisse, de um ponto de vista assim sensível, fisiológico, né? Porque esses trabalhos todos de respiração, movimentação dos fluxos de prana pelos nadis, né? Tudo isso tem a ver com o processo purificatório de um ponto de vista energético, sensível, fisiológico. Agora, num código de leis, esse tipo de purificação é absorvido e transformado num tipo de purificação moral. Né? Olha só. De modo a limpar a si mesmo das mortes daquelas criaturas que ele feriu sem saber, de dia ou de noite, sem saber, né? Que feriu sem saber,
o asceta deve realizar 6 controles da respiração. Deve-se saber que, para o Brahmani, 3 controles da respiração realizados corretamente, junto com as grandes pronunciações, Burbu, Va, Swaha e Om, são austeridades, tapas máximas. Os Brahmanes, 3. Porque assim como as impurezas do metal são queimadas quando são fundidas, também as falhas nos órgãos dos sentidos são queimadas pela retenção da respiração. Por meio de controles da respiração, queima-se as falhas. Por meio das fixações, os pecados. Por meio do recolhimento, o apego aos sentidos. E por meio da meditação, as qualidades que não são aquelas do Senhor. Então, o pranayama se torna, assim, uma espécie de forma corretiva de uma conduta. Uma conduta alinhada ao brahmanismo. Né? Tanto é que eu mencionei semana passada que haviam punições onde a pessoa cometia um crime e ela ia se isolar numa floresta por determinado tempo, praticando pranayamas para pagar aquele pecado de alguma forma. Né? Então é curioso como assim um tipo de prática que provavelmente nasce de uma experiência, né, sensível e concreta de corpo, ela se transforma numa prática de expiação de pecados, né, dentro de uma conduta moral, religiosa. Né? Interpretações, né? Interpretações. A gente vê ainda, não é difícil de ver ainda esse lado purificatório das práticas do yoga sendo colocado assim a serviço de um certo valor moral. Né? Não é tão difícil da gente ver. Então tá. Bom, e aí? Patanjali, né? Também não podemos deixar de passar por Patanjali, aqui em seu Patanjala Yoga Shastra, ou Yoga Sutras de Patanjali. O que ele fala? Então, ele tem alguns versos dedicados ao pranayama. E o primeiro deles é: o controle da respiração, ou pranayama, como ele está traduzindo aqui, é a parada do fluxo da inspiração e da expiração, quando em uma postura inabalavelmente confortável. Porque ele acabou de falar do asana. E o asana é justamente essa postura inabalavelmente confortável, ou firme. E aí o pranayama é justamente a parada do fluxo da inspiração e da expiração. Ele já chega logo dizendo isso. Olha só que interessante como fala a seguir. Inspiração é beber o ar externo. Interessante falar beber o ar externo. Né? Normalmente não é assim que eu vi nas traduções. Então achei curioso ter sido colocado dessa forma aqui. E eu gostei. Então, inspiração é beber o ar externo quando a pessoa domina a postura. Expiração é a expulsão do ar abdominal. A interrupção de seus fluxos, isto é, a ausência de ambos, é o controle da respiração, é o pranayama. O controle da respiração é externo, interno ou estático, regulado de acordo com a localização, hora e número, longo e sutil. Bom, isso é complexo, né? Mas ele é externo, porque ele pode ser interrompido fora, ele é interno, porque pode ser interrompido dentro, ou ele é estático, que seria assim uma espécie de interrupção da respiração que não está exatamente ligada com a inspiração e a expiração. A gente vai ver isso melhor nos textos de Hatha Yoga, que explicam isso mais detalhadamente. Né? Que é o que ele fala aqui. O quarto, o controle da respiração, deixa de lado as esferas internas e externas da ação. E como resultado, o encobrimento da luz é diminuído. Né? Então, o pranayama, colocado aqui dentro do contexto dos Yoga Sutras, ele tem uma relação com essa espécie assim de clareza, né? Discernimento, viveka, né? Que é esse discernimento, daquilo de uma forma assim menos influenciada ou poluída pelas ilusões, né? Então é isso que ele fala. O pranayama, de alguma forma,
remove, à medida que vai sendo praticado, essas ilusões. E aí, então, esse encobrimento, isso que encobre a luz, vai sendo diminuído e a luz vai ficando cada vez mais nítida, cada vez mais clara, né? Vale a pena ler os comentários aqui, para quem está com o livro depois, tá? E aí, como resultado, a mente torna-se capaz das fixações, ou seja, a mente torna-se própria, propícia, né? Afeita às meditações. A meditação torna-se fácil como um resultado disso. Aí, eu queria ler. Então, Patanjali ali é bem sistemático, né? Uh, deixa eu interromper aqui um pouquinho, peraí. Eu vou interromper um pouco esse compartilhamento, porque aqueles tiquezinhos, eles estão me atrapalhando. Não sei se vocês estavam vendo ele. Peraí. Tá, então vamos voltar aqui. Uh, e esse outro texto aqui, Kumara Shambhava, ele tem um olhar assim bastante poético, mas ainda assim prático ao mesmo tempo. Eu achei bem interessante. Como ele fala assim, ó: com seus olhos mirando para baixo, suas pupilas ferozes, está falando de Shiva, seus olhos mirando para baixo, suas pupilas ferozes, escurecidas e imobilizadas, mantendo as sobrancelhas estáveis, cílios imperturbáveis, ele se concentrava em seu nariz. Como resultado de conter seus ventos internos, seus vaios, seus pranas, seus ventos internos, eu gosto muito dessa parte. Ele estava como uma nuvem sem a ira da chuva, como um vaso de água sem uma ondulação, como uma lamparina sem tremeluzir em um lugar sem vento, né? Uma nuvem sem chuva, um vaso de água sem ondulação, uma lamparina sem tremeluzir. Os feixes de luz de sua cabeça que haviam encontrado um caminho para fora dos olhos, do crânio em seu coque, ele ofuscava o esplendor, mais delicado que um fio de lótus da jovem lua. Muito interessante. Primeiro tinha me chamado muita atenção essa parte, assim, né, de um tipo de estado onde a pessoa está lá contendo seus ventos internos. A contenção desses ventos internos foi colocada metaforicamente como uma nuvem sem chuva, né? A nuvem está lá, em potencial, mas sem chover. Como a água de um vaso, dentro de um vaso, sem ondulação. A água está lá. Ou como a lamparina, a chama da lamparina, sem tremeluzir. E aí, lendo isso de novo, me chamou muito a atenção essa coisa de mantendo as sobrancelhas estáveis e cílios imperturbáveis. Porque é comum que a gente comece a ver uma prática, né? E aí você está lá na sua prática e nem se dá conta disso, mas há uma atividade nos olhos à medida que o pranayama vai sendo feito, né? O pranayama vai sendo feito e vai sendo levada uma força, uma energia para cima, e muitas vezes isso vira olhos para cima, né? Isso faz os olhos ficarem tremendo, vibrando, tremendo, né? Então ele está ali de uma forma onde esses ventos internos estão sendo controlados e isso não move os seus cílios, né? Por exemplo, se você olhar para alguém que está fazendo uma prática de pranayama, é comum, né? É provável que isso mova
os cílios daquela pessoa. Vamos seguir. Matanga Parameshvara. Muita coisa aqui que eu estou pulando. Né? Então, quem quiser depois busca isso. Esse texto aqui, ó, trechinho. Prana é aquilo que é conhecido como o alento, vayu, e está no caminho da transmigração. É visto como sendo indivisivelmente unido com a consciência. Disse que o controle da respiração é a completa contenção de seu movimento. Então, de novo, um texto que fala que controlar a respiração é conter o seu movimento, é interromper a respiração, é parar a respiração. Yoga Shastra de Hemachandra. Então vamos pular algumas coisas e aí tem aquilo que eu comentei. A respiração, isso aparece em vários textos de Hatha Yoga, não só nesse. A respiração é onde a mente está, e a mente está onde a respiração está. Misturadas como leite e água, elas agem então da mesma forma. Quando uma está parada, a outra está parada. Quando uma está ativa, a outra está ativa. Quando ambas estão paradas, os sentidos e o intelecto são destruídos e, como resultado, há a liberação. Esse é uma das justificativas, é uma das explicações, né, pelo motivo, assim, pelo qual se busca essa interrupção da respiração. Porque se a mente está atada à respiração e se deseja uma diminuição ou interrupção dos movimentos dessa mente, então prender a respiração induz, né, leva ao refreamento dessa mente. Agora, o que foi percebido também, que isso é colocado nas práticas, né, nos textos, assim, de uma forma não muito didática, mas isso está lá, é que não adianta fazer isso como um controle à força. Né? Não adianta fazer isso como um controle à força, porque a mente, ela vai... isso aparece no Hatha Pradipika, assim como você vai domar elefantes, tigres e leões, né, gradualmente, a respiração também precisa ser controlada gradualmente, senão ela volta e te ataca, assim como esses animais. Né? Então não adianta você querer prender a sua respiração ou fazer uma respiração forçada, porque a respiração é o que a gente tem de mais instintivo, e aí todo o nosso sistema vai se rebelar como animais ferozes. E vai prejudicar, matar, trazer para a insanidade aquele que pratica. Né? Então, é preciso fazer um controle gradual dessa respiração, gradual da respiração. E a mente, gradualmente, também vai, né, se tornando assim mais compassada com ela. Dattatreya Yoga Shastra. Cadê? Aqui. O Dattatreya Yoga Shastra, eu não vou ler tudo isso daqui, mas ele fala sobre essas coisas. Né? Ele fala que o primeiro tipo de retenção de pranayama é uma retenção feita, onde você controla a sua respiração e faz. Né? O segundo tipo de retenção é um tipo chamado Kevala Kumbhaka, que acontece espontaneamente e essa respiração ela pode ser suspensa pelo tempo que se desejar, está dito nesse texto. Né? Vale muito a pena ler o Dattatreya Yoga Shastra, ele está na íntegra lá no site da Svarupa, ele é muito interessante. Mas olha só, eu queria ir para um outro. O Goraksha Shata, que é um texto muito importante, ele apresenta alguns tipos de pranayama, mas eu queria pular para cá, ó. Lala Vakeni. Quem é Lala? Né? Quem é Lala? Lala, ou Laleshvari, é uma poeta caximiri do século XIII. E
né, trago a notícia que, nesse semestre, uma vez por mês, que no caso vai ser a semana que vem, a gente vai ter uma interrupção do nosso circuito de pranayamas para ler textos de Lala, tá? Por quê? Porque existe um projeto que a gente está desenvolvendo de traduzir alguns poemas de Lala, e aí a gente vai pegar 4 encontros ao longo desse semestre para falar sobre ela, né? Pegar esses poemas, ler, traduzir, tentar entender alguma coisa deles. Aí eu falo mais sobre Lala na próxima semana. Eu estou fazendo isso junto com a Stephanie, ela, na verdade, está puxando todo esse trabalho, e a gente tem a intenção de ir traduzindo gradativamente esses textos, esses poemas. Olha que bonito. Isso diz de uma prática. Forcei a respiração lentamente pela garganta do fole. Acendi uma lamparina, e o que eu era pôde ser visto. Soprei a luz de dentro, dispersando-a para fora. Agarrei a escuridão e segurei-a firmemente. Eu vou ficar só nesse aqui, porque isso já é, né, suficiente para a gente tentar chegar um pouquinho mais perto de como Lala coloca a sua experiência através de uma linguagem poética. Forcei a respiração lentamente pela garganta do fole. Acendi uma lamparina lá dentro, né? E o que eu era pôde ser visto. Talvez tenha uma coisa a ver com aquela coisa que o Patanjali fala, né? De que remove, assim, aquilo que encobre a luz. Então, alguma coisa ali do que eu era pôde ser visto quando essa lamparina se acende através de uma respiração lenta, né? Soprei a luz de dentro, dispersando-a para fora. Agarrei a escuridão e segurei-a firmemente. Eu não sei muito bem, né, o que ela quer dizer com isso. Mas eu também não sei se a gente tem que entender assim de um ponto de vista racional ou ficar, né? Como esses poemas que são paradoxais, que não são feitos para ser compreendidos ou explicados, mas para que a gente fique um pouco com isso, lendo muitas vezes, né? Vendo como isso se... Talvez alguma coisa desperte ali, né? Do ponto de vista prático. Bom, tem outras coisas importantes, tem outras coisas interessantes, mas eu vou ficar aqui hoje, tá? Vou ficar aqui hoje. Quem tiver o livro, aproveita para dar uma espiada nos outros trechos, né? Que a gente não tratou aqui. Então, a gente vai para uma prática. A gente vai para uma prática. É... Então, você se prepara aí como você preferir, né? Você pode fazer isso no chão, você pode fazer isso numa cadeira. Você pode se sentar no chão, se você preferir. Você pode manter a postura sentada numa cadeira, se você preferir. E a gente vai tentando, de alguma forma, fazer o que o professor José Antônio diz muito, que é o eixo das suas conduções, né? O professor José Antônio, algumas pessoas aqui conhecem, ele diz assim, do texto para a textura. O que quer dizer do texto para a textura, né? Não adianta ficar lá só no texto, é preciso trazer isso para o corpo, né? Alguém escreve, é muito complexo para mim, iniciante, né? Outra pessoa concorda. E é complexo mesmo. Não é só para quem é iniciante, é complexo para todo mundo, né? Esse tipo de leitura é complexa. A gente não precisa ficar lendo isso com a mente de quem tem que entender tudo. A gente pode ler, ouvir,
fazer alguma reflexão sobre isso e não ter exatamente uma compreensão ou uma conclusão, né? Eu faço isso muitas vezes. E, né, eu não sei tudo o que eles estão querendo dizer. Eu também não faço relação de tudo que está escrito aí com a prática, com a minha prática, com o meu ensino. Ah, tem coisas que eu não sei. Mas eu acho válido a gente ver, né? Por mais que nem tudo nos toque, como é que essas coisas são ditas? Porque eventualmente algo toca alguém, o outro toca outra pessoa, né? Tem coisas que me atingem, me alcançam, dizem respeito à minha própria experiência e coisas que passam longe. Mas com certeza isso é diferente de pessoa para pessoa. Então tá. Então você se coloca numa postura de meditação. Se você está no chão, você pode inclinar o seu tronco à frente, como quem leva a testa lá na direção do chão. Você pode estender os seus braços lá para frente se você quiser. Você pode fazer alguns movimentos. Você pode fazer alguns espreguiçamentos a partir daí. Se você está na cadeira, talvez você faça espreguiçamentos de outra forma. Talvez você não incline lá para frente, ou incline se quiser, né? Ou faz outro tipo de espreguiçamento. Leva os braços para cima, para os lados, para trás. E com isso a gente vai tentando trazer um pouco da nossa atenção e da nossa presença para o corpo. Então, alguns minutinhos de decantação. Se você quiser se deitar, você se deita. Se quiser manter a postura sentada, mantenha. E durante esse tempo, seja sentado, seja deitado, a gente vai procurando relaxar a atividade dos olhos. A atividade dos olhos tem a ver com a nossa atividade mental. Relaxa os olhos. Tenta fazer como aquele poema que dizia: mantenha seus cílios inabaláveis, imóveis. Mantenha suas sobrancelhas imóveis. Será que dá para sentir o movimento dos cílios? Ou o movimento das sobrancelhas? Mantenha suas pupilas imóveis. Não imóveis e rígidas, mas imóveis e relaxadas. Como se através do fundo dos olhos você pudesse relaxar o próprio cérebro.
E vai deixando que o relaxamento dos olhos, que o relaxamento em torno do próprio cérebro te ajude a relaxar um pouco mais as tensões em excesso do seu corpo. Essas dos maxilares, essas dos ombros, trapézio, das costas, essas da garganta, do diafragma, do estômago, essas do períneo, do sacro ou das coxas. Tem uma suave respiração acontecendo aí. Se você está na cadeira, não encosta suas costas no encosto, vem um pouco para frente. Tenta deixar a sua respiração ser a menor possível. Olha para a sua atividade mental. Será que existe mesmo uma relação indissociável entre mente e respiração? Será que à medida que a sua respiração vai se tranquilizando, vai acontecendo alguma coisa com a mente? É preciso que a respiração seja consciente. Não adianta colocar a sua respiração em piloto automático. Mesmo que profunda, mesmo que lenta, mesmo que ampla, não adianta se ela está em piloto automático. Em piloto automático, a respiração se desassocia da mente. E a mente se desassocia da respiração. Em piloto automático, a respiração pode estar calma e a mente pode estar agitada. Então é preciso, assim, que haja uma consciência da respiração e um certo controle. Prana Ayama. Esse Ayama tem uma dimensão de controle. Então aprofunda a sua respiração. Comece a fazer respirações mais profundas e mais lentas. Pouco a pouco mais profundas, pouco a pouco mais lentas. Nada escapa à sua percepção. Então,
a sua respiração vai produzindo um som na região da garganta, característico da respiração do Ujjayi. Se tem alguém aqui que não pegou ainda o som do Ujjayi, não sabe muito bem do que eu estou falando, é como se você fizesse a letra A sussurrada, ou como se você fosse embaçar um espelho. Só que aí você fecha a boca e deixa esse som ser produzido na garganta com o ar saindo pelo nariz. Na expiração e na inspiração. Talvez coisas já se modifiquem pelo fato de passar a respirar dessa forma. Especialmente se você já vem praticando isso com uma certa constância. Então, por algum tempo, mantenha apenas a sua respiração em Ujjayi profunda e lenta. E vai aproveitando o Ujjayi para tornar as expirações mais lentas e mais longas do que as inspirações. Então, você pode contar o tempo da sua inspiração, soltar o ar no dobro do tempo. E você não chega no final da expiração com urgência pela próxima inspiração. Se você chegar com pressa de respirar novamente, precisa reajustar esses tempos. Inspirar um pouco menos de tempo, expirar em um pouco menos de tempo. Né? Então, por alguns ciclos respiratórios, encontra a sua medida de hoje, de agora, em Ujjayi. Não se perde do Ujjayi. É um som que quase que só você escuta. E mais do que escutar, você sente a vibração, o atrito na garganta. Continua com a sua respiração dessa forma. Trazer alguns elementos de detalhes nessa forma de respirar. Então você aciona seu assoalho pélvico como se você puxasse o centro do períneo para cima. Junto com isso, há uma elevação da região anal, uma elevação da região genital, sem que você tensione essas áreas. Você puxa para cima. E quando você puxa isso para cima, puxa também uma raiz do umbigo lá para dentro. A raiz do umbigo você puxa com força. E não deixa o abdômen se expandir quando você inspirar. Então você faz com que a sua inspiração ela passe direto, como se ela começasse lá por baixo, como se as suas narinas estivessem lá no períneo. E a sua respiração ela passa
por trás da parede do abdômen e vai lá para o alto do tórax. Nas expirações, você pode deixar isso voltar no primeiro momento. Até a região do períneo. Então, do períneo até o alto do tórax, quando inspira, perto da base do pescoço. Do alto do tórax até o períneo, quando expira. Começa a colocar em cena a sua coluna vertebral. Uma inspiração que sobe pela coluna, lá da base, lá do nível do cóccix até o nível da garganta, começo da região cervical. E que desce da região da garganta até o nível do cóccix quando expira. Sem imaginações. Por mais que possa usar algum tipo de visualização no início, vai tentando ganhar sensações concretas de uma pressão de respiração que percorre o corpo de baixo para cima e vai expandir o alto do tórax enquanto inspira e que desinfla quando expira. E aí você vai deixando que as expirações se invertam. Então você puxa para cima quando inspira e na expiração segura. Não deixa descer. Puxa para cima quando inspira. Nas expirações, por mais que você relaxe um pouco as costas, você não deixa essa força descer na direção do períneo. E para a gente ir tentando ter isso de forma mais concreta, vamos tentar fazer isso passo a passo. Na inspiração, você suga como se preenchesse o sacro, expandisse a área do sacro. Na expiração, sustenta a expansão do sacro. Não perde. Faz isso 2 ou 3 vezes. E aí você tenta subir um pouco para o nível dos rins. Quando inspira, você expande o nível dos rins e quando expira, não perde. Então, quando inspira, procura expandir em torno da área do coração e acima do coração na direção da garganta. E quando expira, não perde. E fica aí. Continua respirando dessa forma. Onde nas inspirações você expande o sacro, expande os rins, expande essa área em torno do coração
até o alto do coração, na direção da garganta. Nas expirações, não perde. Continua assim. Vai relaxando seus olhos, cílios, sobrancelhas, pupilas. E tentando encontrar alguma relação dessas subidas respiratórias com a sensação lá dentro da cabeça. Talvez lá dentro, talvez no topo, talvez em volta do cérebro, talvez na parte de trás do crânio, talvez na frente, na testa. É como se do alto do coração e da garganta você puxasse uma expansão lá para dentro da cabeça, que você segura durante a expiração. As inspirações são profundas, as expirações são lentas. Não perde isso de vista. E você está respirando em Ujjayi, aquela pequena contração da garganta. Deixa começar a aparecer no final das inspirações uma pequena pausa espontânea. No final das expirações, uma pequena pausa espontânea. E deixa que essas pausas sejam os pontos centrais da sua respiração. Tenta reconhecer a sua atividade mental durante esses pequenos instantes de pausa. E ver se é possível alongar um pouquinho essas pausas. Fim da inspiração, fim da expiração. Mas as inspirações ainda são profundas, as expirações ainda são lentas. Essas pausas não perturbam esse ritmo. Durante as pausas, você continua tentando produzir internamente essa força ascendente do períneo ao topo da cabeça.
as pupilas imóveis, cílios imóveis, sobrancelhas imóveis. Em alguns momentos, a respiração imóvel. As pausas são os pontos centrais da sua respiração. O sacro pulsa, os rins pulsam, o espaço em torno do coração até a garganta pulsa, dentro da cabeça pulsa. Durante as pausas, uma continuidade de fluxo do períneo ao topo da cabeça. Um fluxo que não é de ar. Então, vai deixando lentamente a sua respiração ficar cada vez menor, como se ela fosse se misturando com as pausas, se fundindo às pausas. Você está lá com o corpo todo montado, o eixo da coluna, os fluxos internos, todos montados. Mas a sua respiração vai ficando cada vez menor. As pupilas imóveis, os cílios e as sobrancelhas. Então você para de impulsionar essa força ascendente e, como uma cachoeira, deixa ela escorrer pelo seu corpo. Não perde a postura, a coluna continua firmemente ereta. Mas você para de impulsionar esse fluxo para cima e deixa ele escorrer pelo seu corpo. Talvez haja uma diminuição da vontade de respirar. Talvez haja uma diminuição da vontade de pensar. Sem querer ainda pensar, sem querer ainda respirar, você vai bem devagar e piscando ou abrindo seus olhos. E vê como é o mundo nessa condição. Vê como você vê as coisas de sempre. Vê como você vê o que você já via antes.
a poucos, toma respirações mais profundas, movimentos que você tiver vontade de fazer, espreguiçamentos. Muito bem. Cá ficamos. Uma prática hoje inspirada por alguns elementos da nossa leitura, né? Então, a coisa dos olhos. Faz diferença essa coisa dos olhos, né? Essa coisa da respiração e da mente e das pausas. Então, a gente foi tentando ligar um pouco mais a mente à respiração cada vez que a gente tomava mais consciência da respiração. E depois de um tempo, solta isso, talvez isso continue numa espécie de uma inércia. Continua atada, mente e respiração. Talvez isso continue por um tempo, dependendo do que você for fazer agora. Então tá. Boa noite. Amanhã, 7 horas, seguimos. Beijo grande. Até amanhã.